E se de repente toda a humanidade ficasse cega? Descubra como José Saramago transforma essa metáfora em uma das críticas sociais mais impactantes da literatura em seu livro Ensaio sobre a Cegueira. Será que enxergamos de verdade o mundo à nossa volta? Continue aqui comigo para saber mais sobre essa obra distópica, envolvente e profundamente reflexiva. Meu nome é José Nildo Forte e você está no Incentivando a Leitura. O livro Ensaio sobre a Cegueira completa neste ano de 2025 30 anos de sua publicação. A ideia para o livro surgiu em 1991, quando Saramago estava a almoçar com sua esposa em um restaurante em Lisboa e observava atentamente o comportamento das pessoas em sua volta. Daí perguntou, e se todos ficássemos cegos? E em seguida ele próprio respondeu, mas somos cegos, cegos que vendo, não veem. E 4 anos depois ele publicava Ensaio sobre a Cegueira. Em outubro de 1996, em seus Cadernos de Lanzarote, Saramago fala da motivação que o levou a escrever essa obra. No meu romance, Ensaio sobre a Cegueira, tentei, recorrendo à alegoria, dizer ao leitor que a vida que vivemos não se rege pela racionalidade, que estamos usando a razão, contra a própria vida. Tentei dizer que a razão não deve separar-se nunca do respeito humano, que a solidariedade não deve ser a exceção, mas a regra. Tentei dizer que a razão está a comportar-se como uma razão cega, que não sabe aonde vai nem quer sabê-lo. Tentei dizer que ainda nos falta muito caminho para tentar chegar a ser autenticamente humanos e que não seja boa a direção em que vamos. Com o Ensaio sobre a Cegueira, Saramago recebe o Prêmio Camões de Literatura, maior prêmio literário da língua portuguesa. Em 1998, ele recebe o Prêmio Nobel de Literatura, o único de literatura até hoje de um autor de língua portuguesa. Saramago escreveu ainda Terra do Pecado, Memorial do Convento, O Ano da Morte de Ricardo Reis, O Evangelho segundo Jesus Cristo, As Intermitências da Morte, dentre outros livros. Mas com certeza seu livro mais polêmico foi O Evangelho segundo Jesus Cristo, que com a ameaça do governo português de censurar sua obra, fez com que Saramago e sua esposa deixassem Portugal e fossem viver na Espanha. Saramago faleceu em 18 de junho de 2010, na Espanha, aos 87 anos de idade, ao lado de sua esposa, Pilar del Rio. Vamos agora à história do livro, iniciando pelo seu título. Por que ele recebe esse nome de ensaio? Já adianto aqui que não tem nada a ver com o sentido corriqueiro que damos a essa palavra de ensaiar, testar, experimentar. O ensaio é um gênero literário, como o romance, o conto, a crônica, a novela, né? Em que o autor apresenta reflexões, ideias e argumentos sobre determinado tema, sem a obrigação de esgotá-lo. O ensaio tem um caráter mais subjetivo, interpretativo e pessoal, combinando análise crítica com estilo literário. A história do livro, O Ensaio sobre a Cegueira, gira em torno de uma epidemia misteriosa de cegueira que afeta os humanos. Porém, diferente da cegueira comum, em que tudo fica escuro, nessa tudo fica branco, o que faz com que ela fique conhecida como mal branco. E tudo se inicia quando um homem está no trânsito, esperando o semáforo abrir, e de repente se vê cego. Mas não é uma escuridão comum, ele passa a ver tudo branco como se estivesse mergulhado em um mar de leite. Indiferentes à situação do homem que se tornou cego, os outros motoristas buzinavam, xingavam, esbravejavam, né? Algumas pessoas apareceram para ajudá-lo e um homem o ajuda, né, levando ele até sua casa, que ficava ali próximo. Depois de deixá-lo em casa, esse mesmo homem aproveita-se da situação para roubar-lhe o carro. Incentivado por sua esposa, ele vai ao oftalmologista, que não consegue ver nada de anormal em seus olhos. Em seguida, ficam cegos o médico, o homem que roubou o carro do cego, né, e as pessoas que estavam no consultório do oftalmologista esperando por uma consulta. O oftalmologista liga para o ministro da Saúde para falar de uma epidemia de cegueira, da qual ele próprio tinha sido vítima. Com o aparecimento de outros casos, o governo decide isolar as pessoas que tinham sido atingidas pelo mal branco. No dia que chegam para levar o oftalmologista, sua esposa inventa que está cega também para poder ir junto com ele. Eles são levados para um antigo manicômio abandonado, onde ficam reclusos e teriam que se virar sozinhos. Caso tentassem fugir, seriam mortos por soldados que ficavam de guarda. Vale destacar que o local em que a história se passa não é nomeado.
assim como também os personagens não têm nomes. A referência a eles é feita pela descrição de algumas características ou situações. Assim temos o primeiro cego, a mulher do primeiro cego, o oftalmologista, a mulher do oftalmologista, a mulher de óculos escuros, o garoto vesgo e assim por diante. Com isso, Saramago quis mostrar que a história poderia acontecer em qualquer lugar, com qualquer pessoa, que as atitudes são mais importantes que os nomes. O confinamento logo se transforma em um retrato brutal do que o ser humano pode se tornar quando perde as referências sociais. As condições eram bastante precárias e cada vez chegavam mais pessoas cegas e não havia comida suficiente para todos. A higiene era mínima, as necessidades fisiológicas eram feitas por todos os lugares. O espaço se tornava cada vez mais insalubre e a situação de miséria mais evidente. O drama pela comida só aumentava, pois algumas pessoas acabavam pegando mais comida do que outras, já que não havia controle sobre a distribuição. Para completar a situação, chega um comboio com quase 200 pessoas cegas, lotando todo o prédio do manicômio. Havia no prédio também uma ala para aquelas pessoas que não eram cegas, mas tinham tido contato com algum cego. E no dia da chegada dos quase 200 cegos, houve uma confusão e eles foram parar na ala dos não contaminados, espalhando o mal branco a todos. A mulher do oftalmologista, que ainda enxergava e ajudava a todos que estavam ali no seu quarto, queria contar a todos que conseguia ver, porém temia a reação dos demais, preferindo ainda não contar nada a ninguém, apenas o marido sabia. Com a chegada de novas pessoas e a escassez da comida, um grupo de cegos decide ficar com todos os mantimentos, exigindo em troca dinheiro, joias e qualquer bem que eles tivessem. Esses cegos conseguiam se impor por portarem pedaços de ferros e uma arma que um deles tinha levado. O restante dos internos acaba se submetendo às exigências desse grupo. Mesmo pagando pela comida, os demais cegos veem os alimentos cada dia diminuir. Uma semana depois, os cegos passam a usar o poder de forma ainda mais abusiva, impondo sua vontade sobre os outros, especialmente sobre as mulheres. Os demais cegos acham um absurdo a nova exigência e ficam indignados. Mas quando o chefe dos cegos malvados disse que ninguém mais comeria, começaram a repensar. Houve discussões tensas, até que, pressionadas, algumas mulheres acabaram cedendo. O trauma foi tão grande que uma delas não resistiu. Revoltados, os cegos decidem juntos confrontarem os cegos malvados. Porém, 2 deles acabam perdendo a vida pela arma de fogo do chefe do grupo. Após isso, um incêndio acontece no manicômio e todos têm que sair às pressas de lá. Porém, temiam a reação dos guardas. Os que conseguiram sair do prédio descobrem que não havia mais nenhum guarda, que na realidade toda a população havia ficado cega. Quer saber como essa história termina? Então não deixem de ler esse livro, que provoca, questiona e ao mesmo tempo emociona. Esse é um daqueles clássicos imperdíveis. Apesar do estilo literário do autor, o livro tem uma narrativa fluente, que nos faz querer saber o tempo todo o que irá acontecer em seguida. Para quem nunca leu Saramago, deve prestar bastante atenção em sua escrita, pois seu estilo narrativo é singular. Ele utiliza frases longas, parágrafos extensos, que podem se desenvolver por várias páginas. Os diálogos dos personagens são inseridos no fluxo textual, sem pontuação de marcação, num ritmo que obriga o leitor a ler com bastante atenção, para entender quem está falando, se é personagem A, personagem B ou o próprio narrador. Com essa técnica literária, ele cria uma sensação de confusão e desorientação que reflete a própria experiência dos personagens cegos, imersos em um mundo sem referências visuais. Se a gente não prestar bem atenção, fica um pouco perdido, assim como se sentiam os personagens quando perderam a visão. A pandemia do mal branco, a cegueira, é uma alegoria que mostra que muita gente está cega, apesar de enxergar, que muitos não conseguem ver o que está acontecendo ao seu redor. Por mais que se fale, que se mostre, muitos não conseguem, por exemplo, reconhecer desigualdades, injustiças, sofrimentos alheios, preconceitos. Quando há situação de violência, injustiça ou perseguição contra grupos inteiros de pessoas, muitos não conseguem ver o quanto aquilo é errado e desumano. Por mais que se mostrem provas, vídeos, reportagens, há quem permaneça indiferente. No livro temos a seguinte fala: a pior cegueira é a mental, que faz com que não reconheçamos o que temos pela frente. Há ainda uma outra passagem do livro que diz: por que foi que cegamos?
Não sei. Talvez um dia se chegue a conhecer a razão. Queres que te diga o que penso? Diz. Penso que não cegamos. Penso que estamos cegos, cegos que veem, cegos que vendo não veem. Ou seja, as pessoas veem as coisas, mas não as enxergam como verdadeiramente são. E vou dizer para vocês, o mal branco parece realmente ter virado uma pandemia, pois o que tem de gente que não consegue enxergar um palmo diante do seu nariz não está no gibi. No livro, a única pessoa que enxerga é a mulher do oftalmologista. Sua visão, entretanto, não é apenas física. Ela simboliza a lucidez moral diante da barbárie. Porém, há momentos em que ela deseja ficar também cega, pois ela acha muito dolorido ver tudo aquilo, ter consciência de tudo que se passava ao seu redor. É como se, estando cega, sofreria menos, já que os demais não tinham plena noção do horror pelo qual passavam. Outra crítica presente no livro é a própria situação de caos, de confinamento da situação, de exceção em que as pessoas viviam. Mas muitos ainda continuavam a agir de forma mesquinha, egoísta e desumana. Mesmo todos estando na mesma situação de cegueira, surgiu um grupo que queria dominar os demais. Entre os outros, sempre havia alguém que pegava mais comida, que não contribuía com os outros, perdendo totalmente a noção do coletivo. É dessa massa que somos feitos, metade de indiferença e metade de ruindade. Ensaio sobre a cegueira vai além de um enredo distópico ou apocalíptico. O autor explora a fragilidade humana, revelando como, diante da perda de normas e estruturas sociais, podem emergir tanto a solidariedade e a esperança quanto a barbárie. E eu diria que principalmente a barbárie. Com o Mal Branco, Saramago denuncia a incapacidade humana de enxergar o outro, de reconhecer desigualdades, injustiças e sofrimentos que estão diante de nós. Na epígrafe do livro, Saramago coloca a seguinte citação: "Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara." Ou seja, o autor quer que todos abram bem os olhos para enxergar e compreender o que nos cerca, o mundo em que vivemos. E vocês, concordam que existem atualmente pessoas acometidas pelo mal branco? Pessoas que não conseguem enxergar a realidade em que vivem? Deixe aí nos comentários sua opinião. E se você gosta de histórias como essa pegada distópica, não deixe de ver os vídeos sobre 1984, de George Orwell, e A Rainha do Ignoto, de Alice Freitas. Irão aparecer janelas aqui que vocês poderão clicar e acessar os vídeos diretamente. E se gostou desse vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Se ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever no meu canal, para continuar acompanhando os conteúdos sobre literatura. Obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.